Então, pessoal, nós vamos agora andar um pouco em várias questões da FEPES, tá? Então, nós estamos falando sobre princípios da administração pública. Nós acabamos de ter a aula sobre a autotutela. Eu vou mostrar para vocês que esse assunto vai cair em vários pontos diferentes. Então, vamos lá. Primeira coisa que nós vamos analisar, nós vamos pegar várias questões da FEPES, algumas inclusive que nós já fizemos, para analisar isso aqui, tá? Então, vamos lá. Olha só. Primeira questão aqui é uma questão, inclusive, que nós já fizemos no primeiro dia de aula. Mas eu deixei para vocês o seguinte, ó, tem alguns pontos que a gente ainda não viu. Vamos lá. Questão de 2016 do socioeducativo. Ou seja, muito próximo da prova que nós vamos enfrentar. Tá? Vejam bem, é correto afirmar sobre atos administrativos. Tá? Nós estamos estudando princípios, mas eu já ensinei para vocês duas espécies de atos. E as principais. Tá? Então, dentro dos atos administrativos, existe uma classificação dos atos. Existem os atos vinculados e os atos discricionários. Tá? Então, vamos fazer a questão de prova aqui. O Poder Judiciário e o Poder Legislativo praticam atos administrativos? Sim, já sabemos que isso aqui é o gabarito, certo? Agora, vamos lá. Apenas as pessoas jurídicas de direito público podem editar atos administrativos. Não, as de direito privado, inclusive os concessionários e permissionários. Beleza? Então, não é o apenas ali. O ato administrativo não pode ser objeto de controle do Poder Judiciário. Cabe ao Judiciário analisar? Sim, questão de legalidade. Tá? Então, vejam bem, ó, o ato administrativo não pode ter controle judicial? Pode. Então, o erro está no não. Pessoal, cuidado, olha só, essa questão é maldosa. Eu falei se ele é vinculado ou é discricionário, ou eu estou aqui? Eu estou falando aqui. E aqui eu falei para vocês, se o ato é ilegal, cabe ao judiciário analisar. Eles nem entraram nisso aqui, eles perguntaram aqui. Tá? É a regra geral. Cabe ao judiciário analisar um ato? Sim, quanto à questão de legalidade. Então, cabe fazer o controle dos atos? Sim. Beleza. Agora, olha só, um ato discricionário, que é aquele que tem uma margem de escolha, ele dispensa a motivação ou tem que ser motivado o ato? Precisa ser motivado. Qual é a seção que eu pedi para vocês memorizar? A nomeação e exoneração do cargo comissionado. Viram que isso aqui é importante. Tá, vamos lá. A letra E não dá para fazer ainda, tá? Então, vamos para a próxima, que eu quero mostrar uma questão que envolva aqui, essa questão aqui, ó. Essa questão nós já fizemos ela, tá? A questão de Guarda Municipal de Florianópolis 2015. Só que a letra D nós pulamos, tá? Essa questão aqui, ela tem como gabarito a letra A, que a administração sempre pode atuar de ofício, nós vimos isso, mas o que nós vamos analisar agora? A letra D. O conhecimento da letra D. Olha o que diz a letra D. A anulação e a revogação de um ato. A anulação e a revogação de um ato administrativo, tá, não pode ser feita diretamente pela própria administração. Pode ou não pode? A administração pode revogar e a administração pode anular. Então, para memorizar, quem é que pode os dois institutos? A administração pode os dois. O judiciário só pode um. Tá? Então, lembre quem que pode os dois. A administração pode os dois, o judiciário só pode anular. Tá? Então, era isso que eles estavam perguntando aqui. Ó. A anulação e revogação de um ato não pode ser exercida diretamente pela própria administração, necessitando de autorização judicial. Não, né? Pessoal, questão de guarda municipal. Tá? Então, não vai ter, né? A FEPES, ela não popa aí em questões de estudo. Tá? Então, dentro de atos administrativos, essa seria a questão aqui que abordou anulação e revogação. Tá? Deixa eu ver se tem mais alguma aqui que eu me lembre.
Aqui. Questão de auditor fiscal do Estado 2010. O prazo decadencial para a administração anular atos administrativos que decorram efeitos favoráveis para os destinatários, salvo má-fé, é de... Então, a administração editou um ato, passou no tempo, verificou que esse ato é ilegal. Quanto tempo ela tem? 5 anos, salvo má-fé. Tá? Então, aí está o nosso gabarito. Vamos lá. Acabamos, então, as questões aqui que envolvem princípios, tá? O que eu vou fazer agora? Eu vou mostrar para vocês algumas questões que envolvem atos administrativos, tá? Pessoal, aqui já temos uma questão da Polícia Civil, do último concurso, ok? Da agente da Polícia Civil, que envolve o conhecimento sobre atos administrativos, ok? Então, eu vou mostrar principalmente aqui, como a gente não estudou atos ainda, eu preciso principalmente que vocês entendam a questão da anulação e da revogação, para verem que isso aqui é cobrado na prova da FEPES, tá? Então, o gabarito é a letra C. Olha o que diz aqui, ó. Os atos revogáveis são aqueles que a administração pode expurgar do mundo jurídico por razões de meramente administrativo. Questão de agente da Polícia Civil, vai ser assim a prova de vocês, tá? Olha o gabarito. Atos revogáveis são aqueles que a administração pode retirar do mundo jurídico por questões de mérito administrativo, ok? Por questões meramente administrativas, tá? Então, esse era o gabarito. Não é uma questão fácil, porque é uma questão de interpretação. Mas o que vocês tinham que memorizar? Revogação, mérito, própria administração. Revogação, mérito, própria administração. Se eu soubesse as 3 palavras-chave, eu acertava a questão da prova. Ok? Palavreado bonito ali, só para enrolar, tá? Eu precisava saber revogação, administração e meramente administrativo. Ou margem de escolha, né? Ou aqui, mérito do administrador, tá? Deixa eu ver se tem outra aqui que envolva... Letra D. Ainda não estudamos atos, mas já aprendemos o conceito de ato discricionário. O que é o ato discricionário? Aquele que tem uma margem de escolha na lei. Olha o que diz a letra D. Atos discricionários são aqueles que o agente público reproduzindo os elementos que a lei previamente estabelece, sem margem de escolha para avaliação da conduta da administração ou pela administração. Qual que não tem margem de escolha? É o discricionário ou é o vinculado? Então o erro, né, está na palavra aqui, ó, discricionário. Se eu tirar aqui e botar vinculado, é o conceito. Ato vinculado são aqueles que a administração pratica sem margem de escolha. Certo? Está aqui, ó. Atos vinculados são aqueles que a administração pratica sem margem de escolha na lei. Tá? Então, que eles trocaram só o conceito desses dois aqui. Tá? Então, questão de agente envolvendo o nosso quadro aqui no conceito e envolvendo o conceito de revogação. Tá? Deixa eu ver se tem mais alguma parte que não dá para fazer. Não. Tá? Os outros vai ficar para a cena dos próximos capítulos. Deixa eu ver se essa aqui tem. Aqui, ó. Questão de escrivão 2017 a respeito da invalidação dos atos administrativos. Tá? Pessoal, ato ilegal, a FEPES também utiliza como sinônimo ato inválido. Por isso que às vezes, né, a gente pega candidatos aí com meses, anos de estudo e não vão bem na prova. Porque eu preciso conhecer a minha banca. Tá? E às vezes a minha banca ela não diz que o ato é ilegal, ela diz que o ato é inválido, que é a mesma coisa. Ok? Se o ato é inválido, significa que o ato não tem validade, o ato é nulo.
Tá bom? Então, analisando questões de validade aqui. Então, olha o que diz a letra A. Tá? A letra A diz assim, ó, a invalidação do ato opera efeito ex nunc. Editou o ato é inválido. O que eu teria que saber? Inválido, legalidade. Tá? Então, o efeito é ex tunc. Tá? Para lembrarem aqui, ó, o válido também tem o L. Ó. Bem legal. Tá? Então, ajuda também para memorizar. Tá? Então, vamos lá. O gabarito dessa questão é a letra C. Olha o que diz ali a letra B. O direito da administração anular atos administrativos praticados com ofensa da lei decai em 10 anos. Ela tem 5 anos para anular atos contra a lei, não 10 anos. Ok? Então, vamos para a letra C agora, gabarito. O ato administrativo acometido de um vício de legalidade. Se ele tem um vício de legalidade, significa que ele é ilegal. É outro sinônimo. Em vez de eu falar que o ato é ilegal, eu digo que ele tem um vício de legalidade. Acrescentar no esquema aqui, ó, o ato que tem um vício de legalidade é um ato ilegal. Ok? Então, ó, o ato acometido de um vício de legalidade poderá ser invalidado pelo Poder Judiciário ou pela própria administração. Quando o ato é ilegal, inválido ou tem vício de legalidade, a anulação pode ser feita pela própria administração ou pelo Poder Judiciário. Estava aqui o gabarito. Se eu soubesse isso aqui, eu acertava a questão da prova. 2 questões dadas da Polícia Civil, tá? Uma de escrivão e de uma de agente. Pessoal, se errar essa, tem que acertar uma de português. Tá? Lembrem disso. Não dá para errar. Olha só. Letra D agora. A invalidação é um instrumento jurídico que permite a retirada de um ato do mundo jurídico por razões de conveniência e oportunidade. Qual é o instituto que eu utilizo para tirar um ato por questões de conveniência e oportunidade? Revogação. Anulação ou invalidação é de um ato que é ilegal. Tá? A FEPESE, podem observar, às vezes ela utiliza a anulação ou ela pode também utilizar invalidação, que é a mesma coisa. Certo? Temos que estar preparados, né, para essa prova. Tá? Então, temos, né, que estar muito preparados. E a letra E, eu não ensinei para vocês ainda, eu apenas falei aqui, ó, que pode convalidar um ato. O que é convalidar um ato? Convalidar um ato, nós vamos aprender mais adiante, que é aproveitar um ato que tem uma ilegalidade. Então, se a administração editou um ato e ele tem uma ilegalidade aqui, mas ela não é uma ilegalidade grave, ela pode aproveitar o ato. E quando ela aproveita o ato daqui para frente, ou ela aproveita o ato desde a origem? O que vocês acham? É a mesma coisa da anulação. É ex tunc. Quando ela aproveita o ato, ela aproveita desde a origem esse ato ilegal. Tá? Quando é que eu posso usar o instituto da convalidação? Nós vamos aprender quando a forma do ato não é obrigatória e quando a competência não é exclusiva, daí eu posso convalidar o ato. Mas são cenas dos próximos capítulos. Eu quero que vocês memorizem apenas que existe a possibilidade de aproveitar o ato. Tá? Então vamos ler o que diz a letra E ali, ó. A convalidação é o processo que se vale a administração para o aproveitamento de atos, com vícios superáveis, até a vírgula, perfeito. Como é típico dos atos nulos e dos atos anuláveis. Qual é o erro aí? Quem já estudou? O ato nulo eu não convalido, apenas atos anuláveis. Ato nulo é aquele ato que tem um vício insanável. E o ato anulável é aquele que tem um vício sanável, por isso que eu convalido. Isso nós vamos aprender mais adiante. Então, vejam bem, eu estou preparando o terreno para nós plantar algo mais adiante. Tá? Então, vejam bem, ficou para trás aqui o aperfeiçoamento do Instituto da Convalidação. E vai cair. E ela não vai ter pena. Tá bom? Beleza, então. Vamos adiante.
Agora, uma questão de socioeducativo 2016. Bem próximo daquilo que vocês vão enfrentar. Já fizemos essa questão, né? Essa questão é a letra A. Vamos para a próxima. Questão de socioeducativo 2013. Tá? Muito próximo daquilo que nós vamos enfrentar também. Tá? Eu vou direto para o gabarito aqui, porque não é todas as questões que nós vamos analisar. Tá? Então, nós vamos pular a letra A, que eu não ensinei ainda, e vamos para a letra B. A anulação do ato administrativo retira do mundo jurídico todos os efeitos desde a sua criação. Vamos lá. Editou o ato é ilegal. Ex tunc, eu retiro do mundo jurídico todos os efeitos do seu ato até desde a origem. Gabarito. Não dá para errar uma questão dessa. Tá? Agora vamos achar o erro. Tá? A letra C não dá para fazer ainda. A letra D, perfeita para nós fazermos e testar conhecimento. Apenas o Poder Judiciário pode revogar um ato administrativo. Apenas o Poder Judiciário pode revogar um ato administrativo. O Judiciário pode? Não. Só se fosse dele mesmo, que a FEPES teria que explicar que era dele. Então não é. Tá? Então erro aqui. Ok? Vamos para a letra E agora. A administração jamais pode revogar ou anular um ato administrativo em decorrência da segurança jurídica. Sim ou não? Não. Ela pode tanto anular quanto ela pode revogar. Ok? Beleza, então. Vamos para a próxima questão. Essa não dá para fazer ainda. Aqui. Olha essa questão que linda de ver. A propósito dos atos administrativos, assinale a opção correta. Atos administrativos ilegais são convalidados com a publicação regular. Então, editou um ato administrativo, ele é ilegal. Pode aproveitar ele só porque publicou? Não. Vai poder convalidar se ele for anulável. Só isso. E aí aproveita desde a origem. Agora, o erro está aqui, está dizendo que eu vou aproveitar, convalidar um ato só porque publiquei ele. Então, todo ato publicado, por exemplo, o gabarito aí da PM não pode ser revisto pelo Poder Judiciário porque foi publicado. Não tem nada a ver. Tá? Então, não é porque publicou que aproveita. Se tem erro, tem erro. Tá? Vamos lá. O gabarito dessa questão é a letra B. A concessão de aposentadoria compulsória é exemplo de um ato vinculado? Sim. Né? Então, poderia ser contrário senso. A aposentadoria compulsória é exemplo de um ato discricionário? Não. Tá? Então, hoje, nessa questão, ela cobrou isso. Na próxima pode ser isso. Tá? É bem assim que a FEPES faz. Às vezes ela cobra de um jeito, depois ela inverte e cobra do outro. Tá? Vamos lá, então. Atos administrativos ilegais podem ser revogados. Certo ou errado? Atos administrativo ilegal, eu anulo. LD ilegal com LD anulação. Tá? Para lembrar na hora da prova e não trocar. Fechou? Atos administrativos discricionários. Atos administrativos discricionários praticados por um agente incompetente podem ser revogados. Isso aí eu não ensinei ainda, só para quem já estudou mais à frente. Quando há uma questão de incompetência, o ato é nulo. Se o ato é nulo, ele tem que ser anulado. Tá? Então, é uma questão de legalidade quando usei a competência errada. Exemplo. Se é uma competência, por exemplo, de prender, cabe ao delegado, não ao agente. O delegado não está na delegacia naquele momento e o agente assina o ato. Já é ilegal. Questão da incompetência, o ato é ilegal. Tá? Então, seria um exemplo aí. Vamos lá para... Não, isso aqui não dá para fazer ainda. Para a última questão, para nós finalizarmos. A questão de auditor fiscal 2010.
Ao contrário dos atos jurídicos entre particulares, o ato administrativo é insuscetível de aproveitamento, de convalidação. Pode aproveitar ou não? Pode, tá? Então, a letra A não é. A convalidação, ou seja, o aproveitamento do ato ilegal, tem efeito ex nunc. Eu edito o ato, cheguei aqui, é ilegal, mas não é anulável, posso aproveitar. Eu convalido daqui para frente ou convalido daqui para trás? Para trás. Então, é ex tunc. Tá? Atos administrativos podem, em virtude de lei, ser anulados pela própria administração quando eivados de ilegalidade. Né? Atos administrativos editados pela própria administração, quando eivados de ilegalidade, podem ser anulados pela própria administração. Está aí o gabarito. Tá? A revogação do ato administrativo opera efeito ex tunc. Revogação é ex nunc. Tá? E a última questão, letra E, a nulidade do ato administrativo decorre da sua revogação. A nulidade decorre da sua anulação. Pessoal, encerramos aqui esse bloco de questões e na próxima aula a gente continua.